Hoje nós estaremos estudando a quarta bem-aventurança que nós temos aqui, Mateus 5, versículo 6. Como eu acho que nós dispomos da mesma versão, revista atualizada, a gente pode fazer a leitura em conjunto, todos a uma só voz. Mateus. Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, todos juntos a uma só voz. Mateus 5, 6, leiamos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais uma vez. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, versículo 6, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós falamos, hoje a gente vai prosseguir dentro dessa sequência de estudos que nós estamos a fazer dentro das bem-aventuranças, que de certa forma define o nosso caráter enquanto servos de Deus, enquanto crentes em Cristo Jesus. Essa foi a preocupação inicial do nosso Senhor, logo na parte introdutória do Sermão da Montanha, de poder justamente definir quem é que nós somos espiritualmente falando, de poder definir quais são as características dos servos do reino, dos servos de Deus. Ele começa a descrever humildade de espírito, pranto cristão, conforme nós vimos, mansidão no último domingo, e hoje nós veremos a fome e a sede de justiça. Inicialmente, nós podemos dizer, meus irmãos, nós podemos falar, meus amigos, que os seres humanos, nós, seres humanos, nós possuímos determinadas necessidades que são básicas, que são indispensáveis para a nossa existência, para a nossa sobrevivência aqui na Terra, enquanto ser humano, enquanto ser vivo. E aí quando você começa a analisar esse aspecto, quando você começa a analisar essas necessidades que nos são inerentes, a gente pode destacar pelo menos duas. A necessidade de alimentação, para que a gente possa extrair os nutrientes necessários para a manutenção do nosso corpo, bem como a necessidade de água, para nós podermos também hidratar os nossos corpos e assim termos essas condições de podermos sobreviver, dando assim continuidade à nossa existência aqui na Terra. Inclusive, salvo engano, a ciência até diz que no que diz respeito à alimentação, a gente não pode exceder 40 dias sem nos alimentarmos, porque nós temos essa necessidade. E no que diz respeito à questão da água, a gente não pode exceder 4 dias sem ingeri-la. Por quê? Porque aí o nosso corpo ele vai precisar de hidratação, consequentemente, em não tendo, vai chegar a morrer, vai chegar a óbito. Então, por isso a nossa afirmativa inicial, dessas necessidades básicas, dessas necessidades indispensáveis que nós temos enquanto ser humano, enquanto ser vivo aqui na Terra. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que no sentido espiritual acontece o mesmo princípio. No sentido espiritual acontece a mesma coisa. Eu, você, todos nós que fomos salvos em Cristo Jesus, nós temos determinadas carências, nós temos determinadas necessidades espirituais que precisam ser supridas para quê? Que a gente possa sobreviver na nossa vida com Deus, na nossa vida com o Senhor. É por isso que Davi, lá no Salmo 42, versículos 1 e 2, ele já afirmava essa necessidade, ele já afirmava essa carência espiritual que todos nós temos da nossa manutenção da vida com Deus, da nossa manutenção da vida com o Senhor. E lá no Salmo 42, versículo 1, Davi assim se expressou. Olhem só o que ele fala. Como suspira a coça pelas correntes de água, ou das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E ele segue no versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí ele pergunta, quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, Davi ansiava, aqui não no sentido material, mas Davi ansiava no sentido espiritual. Ele tinha sede, ele era sedento por Deus, ele era sedento pelo Senhor. Então, isso aponta a afirmativa que nós acabamos de dar acerca dessa carência, acerca dessa necessidade espiritual que todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, nós temos em virtude da nossa nova vida em Cristo, da nossa nova vida com o Senhor. Então, quando nós pensamos nessa carência,
quando nós pensamos nessa necessidade espiritual, a gente chega a essa quarta bem-aventurança que nós temos diante de nós em Mateus capítulo 5, versículo 6. Ou seja, fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. É interessante porque quando você considera essa quarta bem-aventurança, você percebe que ela se encaixa de maneira bem perfeita com as três últimas bem-aventuranças que nós estudamos. A primeira delas, a nossa humildade de espírito, que é a tomada de consciência que nós temos na nossa vida de que somos pecadores e de que temos a carência justamente de Deus, a carência justamente do Senhor. Ato contínuo, dentro da segunda bem-aventurança, o que é que nós fazemos? Nós choramos. O que é que nós fazemos? Nós pranteamos em virtude dessa consciência que nós temos da nossa condição. Como consequência, nos tornamos mansos. Por quê? Porque temos essa ciência de que somente Deus, Ele pode nos suprir de todas as nossas necessidades. E aí, a gente deságua na quarta bem-aventurança, onde nós vemos a atitude que nós temos, pelo fato de estarmos conscientes da nossa pecaminosidade, pelo fato de chorarmos pela nossa condição, pelo fato de sermos mansos, que é de quê? De buscarmos agora com fome, de buscarmos agora com sede a justiça que vem de Deus, a justiça que vem do Senhor. Então, é algo fantástico quando nós trabalhamos as bem-aventuranças de maneira detalhada e nós vemos a relação que há entre cada uma delas, onde uma naturalmente sucede à outra, elas vão se complementando para mostrar o nosso retrato, para mostrar quem nós somos perante Deus, quem nós somos perante o Senhor. Então, por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, na manhã de hoje, a gente vai se deter nessa quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nós iremos fazer como esse estudo? Nós iremos trabalhar como essa bem-aventurança? Pelo menos distribuindo o nosso estudo em 4 pontos, distribuindo o nosso estudo em 4 momentos. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que significa ter fome e sede de justiça, o que significa ter fome e sede de justiça. Em segundo lugar, a gente vai ver as manifestações de quando nós temos fome e sede de justiça, como é que ela se revela, como é que ela se manifesta. Em terceiro lugar, a gente vai considerar o resultado, a consequência direta de nós termos fome e sede de justiça. E, em último lugar, nós iremos identificar como é que nós estamos quando apresentamos essa fome, essa sede espiritual. Quais são os indícios que apontam para a nossa fome e para a nossa sede de justiça? Então, com a graça de Deus, a gente vai procurar seguir esse roteiro, trabalhando cada um desses pontos, pelo menos na metade do nosso estudo, abrindo para a participação dos irmãos, para que assim a gente possa esmiuçar essa quarta bem-aventurança que nós temos diante de nós. Ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos trabalhar o primeiro ponto. Em primeiro lugar, vamos trabalhar a primeira parte do nosso estudo, ou seja, o que significa ter fome e sede de justiça. O que significa ter fome e sede de justiça? Primeiramente, irmãos, irmãs, nós precisamos entender o que de fato significa essa quarta bem-aventurança que nós temos diante de nós. E como é que a gente vai fazer essa análise? Como é que a gente vai fazer essa consideração? Simples, nós vamos adotar o procedimento que nós adotamos nas 3 primeiras bem-aventuranças. Em primeiro lugar, nós vamos considerar o que não significa, no caso aqui, ter fome e sede de justiça, para que depois nós possamos considerar o que de fato significa ter fome e sede de justiça. Porque quando você entende o que não é essa bem-aventurança, fica muito mais fácil de você aprender o que de fato ela representa. Então, o que é que a gente pode dizer nessa primeira parte? O que é que a gente pode dizer nesse primeiro momento? Fome e sede de justiça, conforme nós temos aqui nessa passagem, não é, e isso fique bem claro, não é, isso fique muito patente, vencer as injustiças humanas. Ter fome e sede de justiça, conforme Cristo fala aqui nessa passagem, preste atenção, não é ter o desejo para que as injustiças humanas, elas cessem, elas se acabem. Via de regra, a gente escuta isso. Quando acontece algum episódio que gera alguma injustiça, no sentido humano, através de alguma decisão equivocada da justiça, ou qualquer outra coisa nesse sentido,
As pessoas sempre falam, mas a Bíblia diz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Não, não é isso que Cristo está falando. Não é isto que Cristo ele está ensinando. Até porque se fosse dessa forma, até porque se fosse dessa maneira, não seria uma virtude espiritual. Por quê? Principalmente no mundo em que nós vivemos, sobretudo no país em que nós residimos, são vários, meus irmãos, são vários, minhas irmãs, os casos de injustiça no sentido humano, de decisões equivocadas, onde muitas vezes quem é justo paga por ser injusto e quem é injusto termina sendo recompensado pela sua injustiça, e aí a gente fica a pensar, mas será que é essa justiça que nós devemos ansiar? Será que é essa justiça que nós devemos desejar? Nesse sentido, não, repito, não é isso que Cristo está falando, não, repito, não é isso que Cristo está dizendo. É claro, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra do Senhor, a gente vê que Deus, ele odeia a injustiça. Deus, ele odeia o tratamento diferenciado. Se você for olhar, por exemplo, o livro de Salmos, capítulo 5, versículo 4. Se você for olhar, por exemplo, o livro de Deuteronômio, capítulo 16, 19 a 20. Se você for olhar, por exemplo, o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 15, em todos esses textos, Deus ele está aborrecendo a injustiça, no sentido das nossas relações humanas, mas não é isso que Cristo está falando, não é isso que Cristo está dizendo. E aí você fica a se perguntar, se não é isso, o que de fato é? Se não é isso, o que é verdadeiramente ter fome e sede de justiça? Para que a gente possa entender, meus irmãos, para que a gente possa compreender, minhas irmãs, o significado real dessa bem-aventurança, a gente precisa primeiramente considerar a intensidade do desejo que nós devemos ter por justiça, conforme Cristo aqui nos ensina, conforme Cristo aqui prescreve na sua palavra. Essas expressões que nós temos aqui, fome, essas expressões que nós temos aqui, sede, aponta para um anseio profundo. Não é qualquer fome, não é qualquer sede, mas é você estar ansioso por se alimentar, ansioso por você ingerir água. Então é nesse sentido intenso, é nesse desejo intenso que a Bíblia qualifica a nossa fome, a nossa sede de justiça. Então é necessário, repito, primeiramente a gente poder entender esse fato. E em segundo lugar, é necessário nós entendermos o que significa a palavra justiça que nós temos aqui e que foi ensinada por Jesus Cristo. Aqui, a palavra justiça corresponde à justificação. Aqui, a palavra justiça significa você estar em uma atitude íntegra perante Deus, perante o Senhor. Então, quando você soma esses termos, quando você soma o significado dessas palavras, o que é que significa ter fome? O que é que significa ter sede de justiça? É desejar, meus irmãos, é desejar, minhas irmãs, o perdão de Deus para a nossa vida, bem como uma vida de santificação. Ter fome e sede de justiça é desejar o perdão de Deus para as nossas vidas. Ter fome e sede de justiça é desejar uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta diante de Deus. Então, é assim que Cristo define essa quarta bem-aventurança que nós temos diante de nós. Ou seja, anelar a presença de Deus, desejar a comunhão com o Senhor, que nos satisfaz do perdão que nós temos necessidade, nos satisfaz da vida de santidade que Deus exige que eu, você, todos nós vivamos e vivamos para a sua glória. E aí você pode perguntar, mas como é que a gente pode absorver melhor esse significado? Como é que a gente pode absorver melhor esse conceito? E aqui eu queria lhes oferecer pelo menos 2 exemplos bíblicos que servem de ilustração de pessoas que tinham fome, de pessoas que tinham sede de justiça dentro da sua relação com Deus, dentro da sua relação com o Senhor. Qual o primeiro exemplo? O exemplo do salmista Davi. A Bíblia diz que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era o homem que desfrutava de uma íntima comunhão com o Senhor, de uma íntima comunhão com Deus. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, Davi, ele não se satisfazia dentro daquela condição que ele já desfrutava, dentro daquela situação que ele já vivia, mas ele buscava cada vez mais, ele ansiava cada vez mais, ele desejava cada vez mais aprofundar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o Senhor.
Isso na prática é o que significa ter fome e sede de justiça, fome e sede de perdão, fome e sede de santificação, fome e sede pela presença de Deus no nosso viver. Olhem só como Davi se expressa. Abram aí, por favor, Salmo 63, versículo 1. A gente já leu o Salmo 42, pelo menos citei, versículos 1 e 2. Agora, abram aqui, Salmo 63. Veja como o salmista Davi se expressa. Veja o retrato de um homem que tem fome e sede de justiça. Veja, não é no sentido humano, não é a justiça humana, não, muito pelo contrário, justiça espiritual. Veja aí, Salmo 63, versículo 1. Olhem só o que Davi fala aqui. Será esse o nosso desejo? Será essa a nossa realidade? Olha só como ele se descreve aqui. Veja, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Veja, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Veja, meus irmãos, que não era um mero desejo, não. Não era uma mera vontade que Davi tinha de desfrutar da comunhão com Deus, não. Vou passar alguns momentos ali em oração, vou passar alguns momentos em meditação da sua palavra. Não, ele diz aqui, ó, eu te busco ansiosamente. Então isso expressa toda uma vontade, todo um desejo, todo um anelo. E é interessante, porque aqui nesse versículo 1, ele faz a ilustração do desejo que tinha a sua alma, da ansiedade que tinha a sua alma pela presença de Deus, pela presença do Senhor. E qual é a figura, qual é a comparação que ele faz? Uma terra seca no deserto. Ela está ali, ó, suspirando por água. Tanto é que quando você se encontra numa situação como essa, bem semelhante quando você está na beira-mar, né? Aquele sol escaldante, aquela terra quente, quando você joga água, às vezes nem dá tempo de chegar no solo, ela já evapora no percurso. Por quê? Dada a sua aridez, Então, era assim que Davi se via. Alguém que estava seco, sedento, desejoso por Deus, assim como a terra seca no deserto. Então, o que é isso? É um retrato. O que é isso? É uma figura. O que é isso? É um exemplo de uma pessoa que tem o quê? Fome e sede de justiça, fome e sede de perdão, fome e sede de santificação, fome e sede pela presença cada vez mais intensa da pessoa de Deus em sua vida. Mas eu disse que nós teríamos dois exemplos. O primeiro foi esse, no caso, o exemplo de Davi. Contudo, a gente pode ir para um outro exemplo, agora no Novo Testamento. O exemplo do apóstolo Paulo. Meus irmãos, é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Quando você estuda a vida do apóstolo Paulo, a gente pode resumir, ou a gente pode dar um título à vida do apóstolo Paulo. Ou seja, ele foi um homem que recebeu as revelações de Deus. Ele foi um homem que recebeu as revelações do Senhor. E de acordo com o que nós temos no livro de Atos, de acordo com o que nós temos na segunda carta aos Coríntios, pelo menos em 3 momentos, Paulo teve o privilégio ímpar, ou um dos privilégios ímpares, de quê? De ter a visão de Cristo na sua vida. Desde a sua conversão, quando ele estava lá na cidade de Corinto e estava passando por uma dificuldade na implantação do evangelho naquela cidade, e um pouco mais adiante, quando ele foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas que não é lícito ao homem ver. Então, Paulo, podemos dizer, era o homem das revelações de Deus. E aí você pode se perguntar, diante de uma situação como essa, Paulo, ele já se via como alguém que já estava satisfeito. Diante de uma situação como essa, esse grande privilégio de ter visto a Cristo 1, 2, 3 vezes, pelo menos de acordo com o registro que nós temos sagrado, a gente já pode ver uma pessoa que já era suficiente o bastante. Não, meus irmãos, não obstante todos esses privilégios, não obstante a todos esses benefícios, Paulo, ele desejava ainda mais a presença de Deus. Paulo, ele ansiava ainda mais pela presença de Deus na sua vida. Veja o que ele fala, lá em Filipenses capítulo 3. Abram aí, por favor. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Aqui é um outro exemplo de um homem que tinha sede e fome de justiça. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Olha só o que ele diz aqui. Sim, deveras considero
tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. E aí você chega no versículo 9, qual era o desejo de Paulo? Você chega no versículo 9, qual era o anseio de Paulo? De que é que ele suspirava na sua vida? Ele fala, versículo 9, e ser achado nele quem? Em Cristo Jesus, não tendo, veja, justiça própria, justiça pessoal, justiça que provinha dele mesmo, não jamais, que procede da lei, no caso da sua obediência à lei, senão a justiça que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Paulo queria essa justiça que vinha de Deus, essa justiça de Cristo, que lhe garantia perdão, que lhe garantia santificação e que lhe proporcionava a bênção de estar na presença de Deus continuamente na sua vida. Então, meus irmãos, dois exemplos. Então, minhas irmãs, dois casos de pessoas que tinham fome e sede de justiça: Davi e quem mais? O apóstolo Paulo. Pessoas que anelavam, pessoas que desejavam o perdão de Deus, uma vida íntegra perante Ele, a comunhão com o Senhor cada vez mais intensa, cada vez mais profunda em suas vidas. Era isso que Cristo estava dizendo. Esta é a quarta bem-aventurança. Feliz é aquela pessoa que tem essa fome. Feliz é essa pessoa que tem sede dessa justiça, não nossa, não humana, mas a justiça espiritual, que vem de Deus, que vem do Senhor. As pessoas que são insatisfeitas espiritualmente falando. Se a gente pudesse falar de outra forma, se a gente pudesse falar de outra maneira, o que significa essa quarta bem-aventurança, nós podemos dizer justamente isso: bem-aventurados são os insatisfeitos espiritualmente falando, aquelas pessoas que procuram cada vez mais, aquelas pessoas que não se contentam com o que são ou aonde chegaram, mas querem cada vez mais aprofundar a sua comunhão com Deus, querem aprofundar cada vez mais a sua comunhão com o Senhor. Então, aqui você encontra a definição da quarta bem-aventurança. Mas não só isso. Em segundo lugar, e quando nós acabarmos esse segundo ponto, eu vou abrir aqui para os irmãos. Então, os irmãos segurem aí qualquer pergunta, qualquer dúvida, para que a gente possa abrir já esse espaço. O que é que eu queria mostrar para vocês nesse segundo momento? O que é que eu queria mostrar para vocês nesse segundo ponto? Manifestações de fome e sede de justiça. Manifestações de fome e sede de justiça. Uma vez que a gente entende o que significa essa quarta bem-aventurança, e nós já acabamos de ver, fica justamente a pergunta: quais são os sintomas? O que acontece com uma pessoa que tem fome e sede de justiça? Qual é a identificação que a gente pode ver na sua vida, que ela realmente é uma sedenta por Deus, ela é uma esfomeada por Deus, no sentido espiritual? Quais são os desejos, quais são as vontades que passarão a ser vistos na vida daquela pessoa que tem fome, na vida daquela pessoa que tem sede de justiça? Pelo menos dois. Primeiro deles, desejo de salvação. Desejo de salvação. Uma pessoa, meus irmãos, uma pessoa, minhas irmãs, que tem fome, que tem sede de justiça, ela busca a salvação, ela busca a redenção. Sua vontade, seu desejo, cada vez mais, é se livrar do seu eu, é se livrar do seu ego, ficando livre do pecado, quer seja da sua força, quer seja da sua presença, quer seja da sua punição. É nesse sentido que a gente observa os três aspectos da salvação. Nós somos salvos porque nós somos salvos da escravidão do pecado. Isso quando? Na nossa regeneração. Nós estamos sendo salvos da influência do pecado agora, através do processo de santificação. E aí nós seremos salvos da presença do pecado quando nós tivermos corpos glorificados, quando nós passarmos por glorificação. Então, é nesse sentido que nós desejamos a salvação, nos desvencilhar gradativamente, até nos desvencilharmos completamente da presença e dos efeitos do pecado em nossas vidas. Quando nós temos esse desejo, quando nós temos essa vontade, aí nós estamos de fato desejando, com fome e com sede, a justiça que vem de Deus, a justiça que vem do Senhor. É interessante porque é nesse sentido que o profeta Isaías, ele define a justiça, sempre associando a justiça à salvação. Dentro desse sentido,
do desejo, da vontade, do propósito, a gente se vê livre cada vez mais da presença, da condenação e da influência do pecado na nossa vida. E o que é isso? Isso é salvação, no seu sentido direto. Isso é salvação, no seu sentido mais estrito. Vejam aí, por favor, Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Você vai ver a associação que o profeta aqui faz. Justiça e salvação. Justiça e salvação. Porque essas duas coisas, elas estão sempre juntas. Isaías capítulo 51, versículo 5. Isaías 51, versículo 5. Talvez a gente leia outro texto de Isaías, mas vamos ver se dá tempo, pelo menos esse aqui. Olhem só o que o profeta fala aqui. Olhem só. Em relação a Deus, olha o que Deus diz. Perto está a minha justiça. Aparece a minha salvação. Veja, justiça e salvação juntas. E os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Então, justiça próximo de salvação. Justiça associado a salvação. Porque na prática, justiça significa isso. O perdão de Deus. Uma vida íntegra diante do Senhor, ou seja, a salvação, no seu sentido direto, a salvação no seu sentido prático. Adiantando um pouco mais, só para a gente fechar aqui. Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Então, quando vocês escutarem a palavra justiça, e aqui pegando um exemplo prático do nosso curso de interpretação, a depender do contexto, vai significar isso, salvação, entendeu? A depender do versículo no qual a palavra está inserida. Então veja aí, ó, Isaías 61, versículo 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Percebam, salvação e justiça andando juntas. E ele completa, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então, foi isso que aconteceu conosco. Deus nos cobriu com a sua salvação. Deus nos cobriu com a sua justiça. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele quebrou a barreira da separação que existia entre nós e Ele. E em virtude disso, desse perdão, agora nós vivemos uma vida íntegra perante o Senhor, baseada na justiça de Cristo. O que é isso? É salvação, meus irmãos, no seu sentido mais direto. É redenção, no seu sentido mais prático. Então, quando você deseja isso para a sua vida, quando a sua alma anela por isso, você está tendo fome e sede de justiça. Então, não só é o desejo de salvação. Em segundo lugar, a fome e a sede de justiça, ela se manifesta também através de um desejo de santificação. Também através de um desejo de santificação. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ela anseia por uma santificação crescente. Atentem para essa palavra final, santificação crescente. O que é isso? É uma santificação que vai progredindo, é uma santificação que vai avançando, ela não fica estacionada, ela não fica estagnada. Não, aonde eu cheguei está bom espiritualmente falando. Não, ela procura e procura cada vez mais. Ela deseja avançar e avançar cada vez mais. Então, uma pessoa que tem fome, uma pessoa que tem sede de justiça, ela nunca se contenta, preste atenção nisso, ela nunca se contenta com o grau de intimidade que ela já alcançou perante o Senhor, perante Deus. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ela nunca se contenta com o grau de intimidade que ela já alcançou com Deus, que ela já alcançou com o Senhor. Ela procura mais, cada vez mais, ela é insatisfeita. É por isso que nós falamos agora há pouco que essa bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, revela aquilo que todos nós como cristãos devemos ter. O quê? Insatisfação espiritual. Desejar mais, desejar mais. Não as coisas desse mundo, desejar mais, não as coisas dessa vida, mas desejar mais a presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus no nosso viver. É interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo tinha essa perspectiva da vida. Ele enxergava justamente isso, a vida cristã, a sua vida com Deus, nessa busca constante, nessa busca contínua de cada vez mais ter a Deus, de cada vez mais desfrutar da presença de Deus em sua vida. Olha só a narrativa que ele nos traz
também na sua carta aos Filipenses, capítulo 3. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Olha só essa descrição fantástica, maravilhosa que Paulo faz acerca da sua perspectiva da vida, da sua vida cristã, que é a perspectiva que também todos nós deveríamos ter. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. E veja, não esqueça aquilo que nós falamos agora há pouco. Quem fala aqui é o homem das revelações do Senhor, que Cristo apareceu ressurreto, glorioso para ele na sua salvação. Só aí já era o bastante, né? Só aí já era o bastante. Que quando ele se sentia desencorajado no ministério, Cristo se revelava ali gloriosamente a ele. Vai, Paulo, continua a pregar, porque eu tenho muito povo nessa cidade, quando ele estava lá em Corinto. Que em determinado momento da sua vida, foi arrebatado ao terceiro céu, e viu coisas que não eram listas o homem vê. Esse homem, que havia passado por todas essas experiências, que poderia ser uma pessoa acomodada espiritualmente falando. Já cheguei aqui, tá bom. Já cheguei aqui, tá ótimo. Sou um missionário, sou um teólogo, fundei igrejas em vários lugares, tive o privilégio que nem todo mundo tem de ver a Cristo glorificado, então já está bom para mim. Era assim que Paulo via? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Olhem só, versículo 13 e versículo 14, Filipenses 3, 13 e 14. Ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, está falando dele agora, não julgo havê-la alcançado, no caso a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E o que é que ele fala mais? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu não alcancei a perfeição ainda, não obstante todos esses privilégios. Mas uma coisa eu tenho como propósito, uma coisa eu tenho como meta na minha vida: alcançar o alvo da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Chegar na glorificação, naquele estágio final, pleno, eterno na minha vida, quando eu serei semelhante a Cristo. Se não, na minha partida para a eternidade, quando na consumação de todas as coisas, na ressurreição dos santos, para que assim eu possa estar continuamente, eternamente na presença de Deus. Então, meus irmãos, isso era o desejo de Paulo. E aqui você encontra essas manifestações de uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Ela anseia por salvação, perdão dos seus pecados. Ela anseia por santificação, por progredir cada vez mais na sua vida perante o Deus, perante o Senhor. De ter uma vida íntegra, de ter uma vida reta, de ter uma vida que procure cada vez mais agradar a Deus e glorificar o seu santo nome no nosso viver. Em terceiro lugar, resultado da fome e sede de justiça. Resultado da fome e sede de justiça. A grande pergunta que fica aqui é a seguinte: o que é que acontece aquelas pessoas que têm fome? O que é que acontece aquelas pessoas que têm sede de justiça? Qual é o resultado? Qual é a consequência? O que é gerado na vida de uma pessoa que tem esse comportamento, que adota esse perfil, que possui essa característica na sua vida? Qual é? O que é que vai acontecer com ela? O texto diz, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 5, versículo 6: bem-aventurados os que têm fome de justiça, os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Por quê? Porque serão fartos. Eu só queria chamar a atenção aqui para o significado da palavra fartos, que Cristo usa aqui em Mateus capítulo 5, versículo 6. Aqui não é qualquer fartura, entre aspas, né, que Cristo está falando. Essa palavra fartos que nós temos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 6, ela tem um significado bem peculiar. Ela tem um significado bem especial. Ela era utilizada, preste atenção, o que Cristo quer nos ensinar, porque cada palavra da Bíblia, ela é inspirada e cada uma delas aponta para um ensinamento que nós devemos ter. Elas não são colocadas aleatoriamente na Bíblia, não. Existe um propósito por detrás disso, que é o desejo de Deus nos ensinar determinadas coisas para que elas fiquem claras. Então, olha só, no que tange a palavra fartos que nós temos aqui, era a palavra que descrevia a alimentação de um animal, né? O que é que você faz, né? Principalmente se for um daqueles animais fortes, grandes, ele não se contenta com qualquer alimento não, entendeu? Se você chegar, por exemplo, para um cavalo, né, com um pratinho desse aí, para alimentá-lo, não vai adiantar de nada não. Se não chegar com um saco de ração, ele não vai se
satisfazer. Então a palavra fartos aqui dá essa ideia de você satisfazer um animal em virtude da quantidade de comida que você dá para ele, até que ele se sacie, até que ele fique satisfeito completamente. E aí, repita, a depender do animal, tem que ser muita tem que ser muita comida. A depender do animal, tem que ser muita alimentação. Então, o que é que Cristo está nos ensinando aqui? Que Deus, Ele nos supre plenamente. Quando nós buscamos com fome, quando nós buscamos com sede a sua justiça. Deus, Ele tem essa preocupação. Deus, Ele assume esse compromisso. Quando nós buscamos a Ele ansiosos, quando nós buscamos a Ele desejosos, quando nós procuramos o Senhor com fome, quando nós anelamos a Deus com sede, podemos ter certeza de uma coisa: o resultado direto é que Deus irá nos saciar, assim como o animal é saciado da sua fome, da vontade que ele tem por se alimentar. E é interessante porque quando você olha a palavra de Deus, você percebe essas promessas nos sendo dadas, nos sendo ensinadas. Olhem só, por exemplo, livro do profeta Jeremias. Abram aí, livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 14. Olha só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, que promessa nós temos aqui de Deus, aqui no sentido espiritual. Quando você tem fome? Quando você tem sede de justiça? Quando você anseia por salvação? Quando você anseia por santificação? Olha só o que Deus diz: saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade. Quem é que diz isso? O Senhor, diz o Senhor. Então não é qualquer pessoa que está dando essa promessa não, meus irmãos, é o próprio Senhor. Aqui, Senhor, as palavras em caixa alto, apontando para o Deus Yahvé, aquele Deus que cumpre as suas promessas, que é firme no cumprimento das suas alianças. Então veja, quando nós buscamos a esse Deus com fome, quando nós buscamos a esse Deus com sede, Ele nos sacia. E veja, conforme nós observamos aqui no versículo 14, Ele sacia a nossa alma. A saciedade de que o profeta aqui fala, não é a saciedade no sentido físico. O significado da palavra, conforme nós colocamos lá de Mateus 5,6, até pode ser, mas é a conotação espiritual que nós temos aqui. A nossa alma, ela é completamente saciada. A nossa alma, ela é completamente satisfeita. E é interessante porque isso passa a ser um círculo virtuoso na nossa vida. Você se sacia, mas quer mais. Você se sacia, mas deseja mais. E é isso que marca de maneira forte a nossa vida como cristão aqui na terra. Somos saciados, continuamos insatisfeitos, Deus nos sacia e assim a gente vai chegando até a consumação da nossa salvação. Então veja, qual o resultado? Veja, qual é a consequência de nós termos fome, de nós termos sede de justiça? Deus, Ele vai nos saciar. É por causa disso, meus irmãos, é por causa disso, minhas irmãs, que Cristo, Ele é o cumprimento perfeito da saciedade espiritual que Deus, Ele promove para o seu povo. Cristo é o cumprimento perfeito, Cristo é o cumprimento pleno da saciedade espiritual que Deus destina e destina ao seu povo. Não foi à toa que ao longo do seu ministério, Cristo, Ele fez declarações interessantes, que se harmoniza com o seu ensino, lá de Mateus capítulo 5, versículo 6. Por quê? Ele disse: eu sou o pão. Ele disse: eu sou a água da vida. E veja, a bem-aventurança é o quê? Bem-aventurados que têm fome. Como é que nós saciamos a nossa fome? Principalmente no mundo oriental antigo, através de pão, que era a alimentação básica. Cristo disse: bem-aventurados os que têm sede. Com o que é que a gente sacia a nossa sede? Com água. E Cristo disse: eu sou o pão. E Cristo disse: eu sou a água. Então em mim vocês têm plena satisfação. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque você encontra essa perfeição no ensinamento da palavra. Aquilo que Cristo ensina em Mateus 5,6, Ele se autodeclarou do seu ministério, mostrando que somente nele, em Cristo, nós temos essa ampla saciedade, essa ampla satisfação. Vejam aí, só para a gente fixar essa verdade, João 6,35. João 6,35.
Veja o que Cristo aqui fala. Falou para as pessoas do seu tempo, nos fala agora. Veja, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E veja o que ele fala: o que vem a mim jamais terá o quê? Por quê? Eu vou saciá-lo, eu vou supri-lo. Bem-aventurados que têm fome, porque serão saciados. Veja, ainda no versículo 35: e o que crê em mim jamais terá o quê? Está vendo aí? Fome e sede de justiça. Em Cristo você encontra ampla saciedade. Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água. Então a gente não precisa de mais nada, de mais ninguém, somente Cristo, somente o nosso Salvador. Um pouco mais adiante, João capítulo 7, versículo 37. É interessante que o mundo, quando eu falo aqui mundo, as pessoas que estão no mundo, dentro da sua maioria, aquelas pessoas que não experimentam a salvação, o que é que elas procuram? Elas procuram satisfação para as suas vidas. A grande questão não é essa, porque conforme Agostinho falou, o homem, ele tem um coração do tamanho de Deus, ele tem um vazio no coração do tamanho de Deus, do tamanho de Deus. Então é natural que as pessoas busquem satisfação para a sua vida. A grande questão é aonde você busca, porque somente uma pessoa pode me saciar. Quem é essa pessoa? Cristo. Por quê? Ele é o pão, ele é a água. Olha só o que ele fala aqui no versículo 37, João 7, versículo 37. Olha só: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Você vai ser saciado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos, serão saciados. Cristo é a nossa água, Cristo é o nosso pão, Ele é a nossa fartura espiritual para o anseio e desejo vazio e tristeza da nossa alma. Somente Cristo, somente Cristo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós somos bem-aventurados. Por isso nós somos mais que felizes. Não é qualquer uma felicidade, mas como o próprio termo grego aqui fala, é a felicidade Makarios, felicidade celestial. Não é a felicidade desse mundo terrena, passageira, limitada, mas a expressão bem-aventuranças, ela aponta justamente para isso. Uma felicidade que não é qualquer felicidade, mas uma felicidade quase que sinônimo de uma felicidade celestial, a felicidade dos deuses. Foi dentro desse contexto que essa palavra ela foi tirada, e aí impactou completamente os ouvintes de Jesus Cristo por causa da profundidade do seu significado. Então, por isso que nós somos mais que felizes. Nós temos Cristo, então nós temos saciedade plena, nós temos fartura completa daquilo que nós temos fome, porque Ele é o nosso pão, daquilo que nós temos sede, porque Ele é a nossa água. São lembrados das duas necessidades básicas que nós falamos na introdução? Nós temos necessidade por comida, beber água. Então Cristo é o nosso pão, Cristo é a nossa água. Ok? Então, o resultado de quem tem fome, o resultado de quem tem sede de justiça. Mas eu lhes prometi 4 pontos, e agora vai o quarto, ou seja, identificando a fome e a sede de justiça. Identificando a fome e a sede de justiça. Antes da gente fechar o nosso estudo, nós precisamos destacar esse ponto, nós precisamos considerar esse aspecto. Como é que nós identificamos, meus irmãos? Como é que nós identificamos, minhas irmãs, uma pessoa que é insatisfeita espiritualmente falando? Uma pessoa que anseia profundamente pela presença de Deus na sua vida. Quais são os sinais que a gente dá, no nosso caso pessoal, de que nós estamos famintos por Deus, que nós estamos sedentos pelo Senhor? Como é que a gente pode identificar que estamos experimentando essa realidade em nossa vida? Como? E aqui eu queria lhes dar pelo menos 3 indícios, de que você é uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Em primeiro lugar, quando você tem fome, quando você tem sede de justiça, você tem aquilo que nós chamamos de insatisfação pessoal. Quando você tem fome, quando você tem sede de justiça, você tem aquilo que nós chamamos de insatisfação pessoal. Ou seja, você tem insatisfação por si mesma. Você se acha uma pessoa incapaz de promover a justiça que Deus exige para a sua vida.
Você se vê uma pessoa incapaz de produzir o perdão que você carece na sua vida. E por isso você busca a Deus, porque você olha para si mesmo, não vê nada. Você olha para si mesmo, não vê ninguém que possa lhe auxiliar para que você possa ser conduzido ao Senhor, senão o próprio Deus. E o que é que você faz? Busca, 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 até a promessa ser realidade na sua vida e você ser farto, conforme Cristo ensinou. E essa era, por exemplo, a experiência do apóstolo Paulo. Ele era um insatisfeito consigo mesmo. Ele via as suas imperfeições, ele se deparava com os seus pecados, e ele tinha consciência de que por si mesmo ele não garantiria a sua justiça perante Cristo. Olha só a constatação a qual chegou o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7. Abram aí, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos capítulo 7, versículo 24. Irmãos, isso deve ser um retrato contínuo na nossa vida. A gente tem que se olhar no espelho todo dia, dentro da nossa visão espiritual, aqui não estou falando no seu sentido físico, e chegar a essa conclusão, a que chegou o apóstolo Paulo. Romanos 7, 24. Romanos 7, 24. Olhem só o que ele diz aqui, ó. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que Paulo chegou a essa conclusão? Se você vê o contexto interior da passagem, você vai ser orientado nesse sentido. Existia na sua mente a consciência daquilo que ele deveria fazer para cumprir a vontade do Senhor. E ele era ciente disso. Contudo, nos seus membros, muitas vezes, ele não via a materialização desse fato. Porque é assim que acontece conosco. A gente sabe o que é certo, a gente aprende o que é certo, mas existe uma luta interna, existe um conflito interior na vida de cada um de nós, e muitas vezes nos puxa para trás, na nossa vida com Deus, na nossa vida com o Senhor. E quando a gente para, reflete sobre essa condição, a gente faz essa afirmativa que Paulo fez: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você ficará insatisfeito consigo mesmo. Não tenho nada em mim que possa oferecer a Deus para que venha agradá-lo. Não tenho capacidade nenhuma para que possa fazer por mim mesmo a vontade do Senhor. Então, desventurado homem que sou, pessoa que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí Paulo fala no versículo 25, né? Cristo Jesus, conforme ele complementará aqui nessa passagem. Então, quando você se enxergar a si mesmo e não vê virtudes, não vê qualidades, mas somente uma pessoa que é carente pela graça de Deus, você está indo no caminho certo. Isso é um indício bom para a sua vida. Isso vai fazer com que você busque a Deus, você tenha fome, sede por Ele, e você vai ser saciado, conforme a promessa de Jesus. Então, qual o primeiro indício para que a gente possa identificar a nossa fome, a nossa sede de justiça? Nós somos insatisfeitos com nós mesmos, temos essa insatisfação pessoal. Mas não só isso. Em segundo lugar, quando nós temos fome, em segundo lugar, quando nós temos sede de justiça, meus irmãos, minhas irmãs, a gente tem um apetite cavalar pela palavra, desculpa aqui a expressão, né? Um apetite grande pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. A gente deseja essa palavra, a gente se alegra nessa palavra, até porque ela nos dá a consolação que a gente precisa, principalmente quando a gente se entende, se compreende como uma pessoa imperfeita, carente da graça de Deus. A Bíblia vem sempre ao nosso auxílio, nos confortando, nos dando alegria e promovendo essa satisfação no nosso coração. Veja qual foi a experiência, mais uma vez, do profeta Jeremias. Como é que ele se comportava em relação à palavra? Abram aí, profeta Jeremias capítulo 15, versículo 16. Desculpa aqui a brincadeira, mas a gente tem essa insatisfação mesmo. A gente não quer nada. Palavra, 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 palavra. Porque é por ela que Deus vai confortando o nosso coração. Jeremias capítulo 15, desculpa. Não, 15, 16. Jeremias 15, 16. Eu passando a Bíblia aqui, aí vendo os livros, né, aí estava falando, aí estava complicado. Jeremias 15, 16. Ó, meus irmãos, alguém que tem fome. Ó, minhas irmãs, alguém que tem sede de justiça. O que é que ele faz com a palavra? Quando ele é colocado perante a palavra, seja quando lê a palavra, seja quando ouve a palavra, enfim, quando ele é exposto à palavra, ele faz isso que Jeremias fez. Olha só aqui no versículo 16, Jeremias 15, 16, olhem só. Achadas as tuas palavras, veja, logo as comi,
As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Está vendo aí? O que é que a palavra de Deus produz no nosso coração? Gozo. O que é que a palavra de Deus produz no nosso coração? Alegria. Então é por isso que ela nos satisfaz, e quando a gente tem esse apetite por ela, com certeza, podemos ter convicção de que nós seremos saciados. Um pouco mais adiante, voltando um pouco, Salmo 119, olha só como o salmista também via o seu anseio, o seu desejo pela palavra. Meus irmãos, a gente tem que ter esse desejo no nosso coração. A gente vive uma luta incrível com o nosso mundo, em virtude dos inúmeros entretenimentos que nós temos. Alguns deles são lícitos, são bons, precisamos também, mas que eles não podem se sobrepor jamais à palavra, nem tampouco consumir mais tempo que o tempo que a gente deve dedicar à palavra. Porque esse é o desejo de uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Ela tem um apetite pela palavra, quer a palavra de todo jeito. Veja, versículo 20, Salmo 119, versículo 20. Olha só o que diz aqui o texto da palavra. Consumida está a minha alma, por desejar, veja, incessantemente o que? Os teus juízos. Consumida estava a alma do salmista aqui, entendeu? Ele queria de maneira incessante o juiz de Deus, o juiz do Senhor. Esse deve ser o nosso retrato, meus irmãos. E quando for, é porque nós estamos tendo essa fome, essa sede de justiça em relação às nossas vidas. E por fim, em terceiro lugar, aquela pessoa que tem fome, aquela pessoa que tem sede de justiça, ele vai ansiar por Deus, ele vai ansiar pelo Senhor, ele vai ter insatisfação por si mesmo, ele vai ter um grande apetite em relação à palavra, e ele vai ter um anseio natural por Deus, um anseio natural pelo Senhor. Por quê? Simples, porque ele tem consciência que somente em Deus nós temos, entre aspas, os nutrientes espirituais para que a gente possa se conduzir na nossa vida espiritual. Quando você tem essa consciência, você vai buscar a Deus ansiosamente, porque você não vai enxergar mais nada, você não vai enxergar mais ninguém que possa lhe dar os nutrientes para o seu corpo, para que assim você possa subsistir, para que assim você possa perseverar na carreira cristã. Veja o que o profeta Isaías, lá no capítulo 26, versículo 9, ele nos ensina acerca disso, desse anseio por Deus. Isaías 26, versículo 9. Isso é a consequência natural na nossa vida como cristãos. Isaías 26, versículo 9. Isaías 26, versículo 9. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Certo? Então esse era o desejo do profeta Isaías. A sua alma suspirava de noite, o seu espírito dentro dele procurava diligentemente o Senhor, porque ele sabia que quando o juiz de Deus estava reinando na terra, no sentido de reinar no coração das pessoas, o mundo estava aprendendo a justiça. Então, meus irmãos, essa é a terceira característica, ou o terceiro indício, melhor dizendo, de uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Ela anseia por Deus, ela anseia pelo Senhor. Então, indícios da fome, indícios da sede de justiça, da sede de Deus em nossas vidas. Concluindo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta é outra característica, conforme nós já falamos, que nos representam, ou que nos representa como salvos em Cristo Jesus. Ou seja, o desejo contínuo por Deus, o desejo contínuo pelo Senhor. Percebamos, meus irmãos, percebamos, minhas irmãs, que somente os salvos têm esse privilégio. Isso é uma bênção para mim, uma bênção para você, uma bênção para todos nós. E deve ser um ciclo que deve estar sempre se desenvolvendo na nossa vida. Conforme nós falamos, a gente deve ser insatisfeitos espiritualmente falando. Aquilo que a gente já alcançou na nossa vida com Deus, aquilo que a gente já alcançou na nossa vida com o Senhor, em termos de conhecimento, em termos de comunhão, em termos de testemunho,
nunca deve ser o bastante. Evoluamos mais, procuremos mais, possamos nos aprofundar cada vez mais nessa vida, porque é a vida que Deus destinou para cada um de nós. É somente assim, meus irmãos, é somente assim, minhas irmãs, que eu, você, todos nós, seremos pessoas verdadeiramente felizes, seremos bem-aventurados. Isso é fundamental nesse mundo no qual nós vivemos, sobretudo em virtude desses últimos acontecimentos, onde a gente se depara com más notícias, com tristezas, com abatimentos, que a gente possa se distinguir, se diferenciar das demais pessoas, demonstrando uma felicidade, mas não qualquer felicidade, uma alegria, mas não qualquer alegria, mas uma felicidade verdadeira, uma alegria genuína, dentre várias coisas, quando nós ansiarmos, com fome e com sede, pela justiça de Deus na nossa vida, quando nós desejarmos por salvação, por santificação, quando nós anelarmos cada vez mais pela comunhão profunda, plena com o nosso Deus, para que assim a gente possa, conforme falei, ser feliz, verdadeiramente feliz na nossa vida aqui na terra. Então, como aplicação, como desafio para nós, o que é que nós devemos fazer? Assumir, meus irmãos, assumir, minhas irmãs, um compromisso perante Deus, um compromisso perante o Senhor, de cada vez mais nos envolvermos, de cada vez mais nos misturarmos com aquilo que nos leva para mais próximo de Deus, para que essa comunhão possa se intensificar, para que esse desejo ele possa se avolumar na nossa vida e que isso venha a ser uma crescente no nosso viver, para que nós possamos viver a vida plena que Cristo nos prometeu. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, no sentido espiritual, na nossa comunhão com Deus e na nossa genuína alegria com o Senhor. Então, que Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações, que Ele nos transforme cada vez mais e nos amolde àquilo que Ele prescreve e requer de nós aqui nas bem-aventuranças, sobretudo na quarta. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.